Amados irmãos e irmãs, que a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, segunda semana do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C, ano de São Lucas. Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 3, 15 a 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois, rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias e nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível, pois diz o testemunho: Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109, versículos de 1, 2, 3, 4. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assente-se ao lado do meu direito, até eu ponha os inimigos teus, como escábelo por debaixo dos teus pés. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso centro de poder, pois ele diz: domina com vigor os teus inimigos. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és o príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciado, e curava todas as espécies de doença entre o povo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levante-se, fica aqui no meio. Perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, na primeira leitura, na Carta aos Hebreus, somos introduzidos a Melquisedeque, um personagem misterioso que é significativo nas Escrituras. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo de tudo. Seu nome significa o rei da justiça, o rei da paz, mostrando a dualidade do seu papel. Melquisedeque
é uma figura que não possui genealogia registrada, sem pai, sem mãe, sem início de dias e nem fim de vida, assemelhando assim ao Filho de Deus e permanecendo como sacerdote para sempre. Essa semelhança ainda mais clara quando o outro sacerdote surge semelhante a Melquisedeque, não por prescrição carnais, mas pela força de uma vida imperecível. No Evangelho vemos Jesus, mais uma vez, confrontando a hipocrisia religiosa da época. Ele cura um homem com a mão seca, em um sábado, questionando-se e permitindo fazer o bem ou o mal neste dia sagrado. Jesus, cheio de compaixão e amor, realizava o milagre diante de todos, mesmo diante da oposição dos fariseus e partidários de Herodes, que já tramavam como matá-lo. Que possamos refletir sobre o exemplo de Melquisedeque e Jesus, que nos mostram a importância de justiça e da paz, da compaixão e do amor, que possamos reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e seguir os ensinamentos do Senhor Deus com fé e coragem. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.